Eu quero trazer uma notícia. Você falou muito dos fariseus, né, desses picaretas religiosos. Olha o que esse governo Bolsonaro está fazendo no Brasil. Pegaram a TV pública, a EBC, é inacreditável, né? Criada pela nossa querida Tereza Cruvinel, a EBC fechou um contrato com a Record, vai pagar 3,2 milhões de reais para esse empresário aí da fé chamado Edir Macedo, para licenciar, é o pagamento pelo licenciamento de uma novela chamada Os 10 Mandamentos. Então, o governo brasileiro, em vez de produzir conteúdo de interesse público, compra picaretagem da Record para exibir na TV pública. Léo, o que você acha disso? Olha, Léo, a gente precisa fazer duas leituras a respeito do que está acontecendo, né? A primeira leitura é o óbvio, né? Por que eu vou fazer a leitura do óbvio e depois eu vou fazer uma leitura a respeito do ponto de vista que seria um ponto de vista digno? A leitura do óbvio é que o que está acontecendo é o Bolsonaro precisa pagar a Record. A melhor forma de pagar a Record é comprar um produto da Record. Inclusive, naquela época que eu brinquei de fazer os vídeos da Unicunha, né, que seria a Universidade Eduardo Cunha, que eu ia explicar como os políticos fazem para desviar dinheiro, essa é uma das formas de desviar dinheiro. Você, obviamente, está devendo, o Edir Macedo não pode pagar diretamente, então você compra um produto superfaturado. Mas existe uma outra leitura que é importante de ser feita para não ter uma leitura somente parcial do que eu considero a realidade. A realidade que eu considero nesse momento, fragilidade do governo, um apoio muito forte da Record, e nesse momento a Record, o que ela faz? Ela vende para o governo federal, o nosso dinheiro público vai comprar uma novela que já foi exibida na Record, então ela não tem uma razão de ser para ser exibida numa TV pública, principalmente porque é uma novela de cunho religioso e ela não representa a ideia de Estado laico. Então, eu acho que o que a Record deveria produzir para vender para a TV pública deveriam ser vídeos educativos, como, por exemplo, o Telecurso 2000. Isso sim é uma coisa para ser comprada para uma TV pública. Mas é preciso dizer um outro ponto. Ao mesmo tempo em que eu critico a Record, e uma coisa que infelizmente é uma coisa muito comum em operadores de mídia, a ganância por poder. O que nós tivemos nesse momento é um balanço de poder que virou para o lado da Record, mas esse poder sempre esteve do lado da Globo. Ao mesmo tempo que eu critico o que está acontecendo, eu sou obrigado a admitir que pelo menos uma coisa aconteceu. Essa novela foi gravada com atores brasileiros. Porque pior ainda é imaginar que o Silvio Santos fazia, digamos que, uma audiência estrondosa comprando produção internacional. Então, eu repudio de todas as formas, faço até minha nota de repúdio, isso é uma coisa que ultimamente todo mundo tem feito, é nota de repúdio. Eu repudio a ideia de utilizar esse método para desvio de dinheiro público e para pagamento de apoio em televisão. Mas em situações convencionais, se a gente não tivesse vivendo um governo totalmente desmoralizado, que precisa pagar um empresário como Edir Macedo para ter na Record um apoio político, ainda que o governo esteja desestabilizado, a economia caindo, uma pandemia mal gerida, a Record está escondendo isso do seu público. E é por isso que a Record vai receber esses 3,2 milhões. Se a gente não tivesse nessa circunstância, eu seria obrigado a dizer que, olha, é uma TV pública que está contratando uma produção nacional, uma produção feita no Brasil. Mas a Record tem que para representar o público e representar a TV pública, ela tem que parar de utilizar esse subterfúgio de não precisar de criar histórias, de não precisar de fazer roteiros, porque ela é muito fácil você chegar na Bíblia, pegar, virou uma fábrica de dinheiro isso. Vai na Bíblia, busca uma história, faz uma novela. Vai na Bíblia, busca alguns versos, faz uma música. É incontestável porque veio de Deus. O conhecimento né, o conhecimento de Deus ele é irrefutável. Então, esse subterfúgio é o problema para mim. Agora, dos males, eu vejo pelo menos uma escapatóriazinha que é essa produção gerou emprego para atores brasileiros, produtores de elenco brasileiros, técnicos de televisão brasileiros, e é uma produção que está sendo feita no Brasil. Mais feio seria se fosse no sistema branco de televisão que compra a produção mexicana, né, comprava a produção mexicana e exibia no Brasil. Mas é uma vergonha, vamos cair na real. É compra de apoio? Sim. É para pagar pelo trabalho que a Record tem feito? Sim. É um produto que cabe numa TV pública? Absolutamente não. O Estado é laico.
O Estado é laico, se o Estado é laico, você não pode, sob hipótese alguma, começar a impor uma religião, ainda que seja a minha religião. Eu sou contra a ideia de impor uma religião através de uma TV pública, principalmente às custas de 3 milhões de reais, né? Mas tem toda a razão, Léo. Ele não está comprando só o apoio midiático da Record, ele está, evidentemente, comprando a máquina de manipulação dos pastores, né? Porque nas igrejas, evidentemente, os pastores vão dizer que não pode votar no Lula, que tem que votar no capetão, enfim, e assim por diante. Então, são duas formas de manipulação: é manipular o gado nas igrejas e manipular também o público que assiste à televisão, porque quando tiver o telejornal da Record, eles vão esconder os dados da Covid, vão dizer que o Bolsonaro está fazendo uma ótima gestão, que o Brasil está combatendo muito bem a pandemia, são quase 4 mil mortos por dia.